17º dia dos 21 dias de presença. Bom, nós falamos sobre a questão da necessidade que temos que nos arrepender dos nossos pecados, porque em pecado, numa vida constante de pecado, no desejo de pecar e transgredir, nós não vamos conseguir viver em presença, com a presença de Deus. Então, ficou claro para nós que nós temos que nos arrepender e abandonar o pecado. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante. Sabe por que eu e você podemos confessar? Porque nosso Deus, o nosso Pai, em Cristo Jesus e com o auxílio do Espírito Santo habitando em nós, Ele deseja que nós nos voltemos a Ele, porque Ele nos perdoa. Ele é nosso Pai, Ele nos perdoa. Eu queria ler aqui com você Isaías capítulo 1, verso 18 e 19 apenas. E ele diz o seguinte: vinde, pois, e arrazoemos, ou vamos refletir juntos. Diz o Senhor: ainda que os vossos pecados são como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que são vermelhos como o carmesim, tornar-se-ão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Ele diz que mesmo que o meu pecado e o seu pecado seja tão vermelho, a ponto de manchar, Ele nos perdoa transformando-nos brancos como a lã. Sabe, Colossenses 1, 13 e 14 diz que Ele nos tirou do império das trevas, do domínio das trevas, e nos trouxe para o ambiente, ou seja, para o reino do seu Filho. Esse reino manifesta exatamente na redenção das nossas vidas em detrimento ao pecado. Ele pode perdoar os nossos pecados se nós nos arrependermos e buscarmos. Querido, não existe nada de tão ruim que eu tenha feito que o Senhor não possa perdoar e ter livre acesso para viver a presença de Deus. Eu e você não podemos cair no engano do inimigo que quer nos afastar. Precisamos abrir os nossos olhos, ter um olhar de profundidade na graça de Deus, que quando Cristo se entrega na cruz, Ele nos dá livre acesso. Capítulo 4 de Hebreus, no verso 16, vai dizer que a gente pode entrar no santo lugar, agora na intimidade com Deus, para achar graça e misericórdia no dia da nossa necessidade. O nosso problema às vezes é reconhecer e buscar a Deus, reconhecendo que erramos e entregar os nossos corações a Deus. Sabe, o que o Senhor deseja comigo e com você é um relacionamento de intimidade. Deus deseja viver conosco um relacionamento. Por isso precisamos buscar a presença. Mesmo que aquilo que eu e você já tenhamos feito seja tão vermelhos a ponto de manchar, Ele nos faz uma vida branca de novo. João 17:17, Pai, santifica-os na palavra. Santifica-os. A tua palavra vai santificá-los. Nós precisamos buscar o Senhor. Presença de Deus não é algo que se vive no estalar de dedo. Eu não posso deixar que a presença de Deus seja marcada num encontro semanal. A presença de Deus precisa ser vivida frequentemente, continuamente. E é claro, querido, que vira e mexe eu e você, infelizmente pela nossa carne nós vamos errar. Mas ao errar, nós podemos nos voltar a Ele e buscar a conexão, pois temos livre acesso. Ele nos perdoa, precisamos confessar os nossos pecados, porque confessando Ele é fiel e justo para nos perdoar, como está lá em 1 João 9. Só vivemos afastados da presença de Deus se nós não nos entregarmos. E Ele quer ser teu Pai, meu Pai, nosso Pai. Lembra de Jesus nos ensinando a orar? Pai nosso que está nos céus. O Pai é nosso. O pão é nosso, o pecado também é nosso. Precisamos confessá-lo, porque confessando e aprendendo a perdoar, somos perdoados. Jesus, na figura do Pai e com o Espírito Santo, está nos chamando para viver na presença, de trazer a luz dele sobre toda a escuridão das nossas vidas e de dessa escuridão podemos confessar a Ele para sermos purificados. Ainda que os nossos pecados sejam tão feios para nós, Jesus tem condições de transformar isso branco como a neve. Deus te abençoe.